Eu quero começar a nossa aula com uma pergunta. Você acha que dá para fazer fotos boas, bonitas, usando uma câmera de entrada, essas câmeras mais baratas, essas câmeras que ninguém quer comprar? Então vamos fazer um experimento. Eu vou colocar aqui na tela duas fotos, uma feita com uma câmera de entrada, bem mais em conta, outra feita com uma câmera mais profissional, um pouquinho mais cara. Diria eu que muito mais cara. O desafio aqui é você ter que adivinhar ou identificar qual foto foi feita com a câmera mais barata, a câmera de entrada, e qual foi feita com a câmera mais cara. Você consegue identificar? Então agora eu quero que você preste atenção nessas duas fotos, na número 1 e na número 2, e anota qual delas você acha que foi feita usando uma câmera mais cara e uma câmera mais barata. Vamos lá. Agora eu quero que você compare a sua resposta com a resposta que eu estou te dando aqui. A foto número 1, nós usamos a câmera que é um pouco mais cara, e a foto número 2, a câmera que é um pouquinho mais barato. Ficou surpreso com a resposta? Talvez sim, talvez não. O que eu quero te dizer é que agora, nesse primeiro momento, você não precisa se desesperar e querer investir o que você tem e o que você não tem no equipamento fotográfico. Você pode sim começar a sua fotografia, começar a ganhar dinheiro com uma câmera mais barata. Uma pergunta que eu escuto o tempo todo, nas minhas redes sociais, quando eu encontro com pessoas assim ao vivo e a cores, a pergunta é: qual câmera eu devo comprar? Qual câmera você me recomenda? Eu não tenho muito dinheiro, como eu poderia fazer para comprar uma câmera boa? Quando a gente fala de equipamento fotográfico, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é: qual o seu valor? Quanto você tem para investir no seu equipamento? As fotos que eu te mostrei no começo da aula nos provam que sim, a gente pode investir uma menor quantia daquela que a gente imaginou que iria investir para ter um equipamento mais em conta e ainda assim fazer fotos boas. Na verdade, o que eu quero que vocês entendam é que a foto boa não é gerada pela câmera, mas sim por isso daqui, ó, pelos seus olhos e pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, pelo conhecimento que você tem. Eu diria que a edição fotográfica ajuda e muito nesse processo de conquistar uma boa foto, de conquistar uma imagem de qualidade. E a gente vai ter aqui edição de imagem já nesse primeiro módulo, então fica de olho. Então assim, as câmeras de entrada, as câmeras mais baratas, na verdade a qualidade do material não é tão boa, elas são feitas de plástico. Um exemplo, a lente 50mm é feita de plástico, a 50mm 1.8, que é a mais básica, é feita de plástico, se cair quebra. Uma câmera de entrada, ela tem, o corpo dela não é tão resistente, se cair quebra, se molhar pode quebrar. Então assim, tem essa certa dificuldade, tem essa limitação. O foco às vezes demora mais para focar, demora mais para processar o tempo de foco. Então às vezes você quer fazer uma foto de algo rápido, por exemplo de crianças, e a criança se mexeu muito rápido, não deu tempo de focar e aí você perdeu a foto. Mas também não é tão demorado assim que você sempre vai perder uma foto. Não, você consegue pegar o jeito, você consegue entender a câmera. Se você tem essa paciência de esperar e tal, então ok, você pode investir numa câmera mais de entrada. Se você não tem essa paciência, se você já tem um orçamento um pouquinho melhor para investir numa câmera profissional, numa câmera full frame, então você pode sim investir nessa câmera. Com certeza a qualidade da imagem por conta dos megas vão ser um pouco melhor, o ISO vai ser um pouco melhor, então sim, tem os seus benefícios, mas o que eu quero que você entenda é que independente da câmera, você pode conseguir boas fotos, principalmente nesse começo. Se você já é fotógrafo, se você já tem anos de experiência, com certeza o seu equipamento deve ser um pouquinho mais evoluído, então você com certeza está entendendo o meu ponto aqui, o que eu quero dizer, tá bom? É claro que a gente tem que pensar sempre em estar evoluindo, evoluir o nosso equipamento não é barato. Câmera, o corpo da câmera tem prazo de vida, chega a um determinado ponto que ela não foca mais, que ela realmente não trabalha, então tá na hora de trocar o corpo da câmera e é nessa hora que a gente vai dando aqueles upgrades no nosso equipamento.
Mas, se você tem um orçamento para investir, eu diria para você investir em lentes fotográficas, porque as lentes são o que vão dar uma melhor, diria eu, um resultado mais esperado daquilo que você quer em relação a foco, em relação a desfocar o plano de fundo, em relação à abertura. Então, as lentes, eu comecei com uma lente de entrada, com uma câmera de entrada e fui trocando as lentes. E aí, quando eu troquei a minha câmera para uma full frame, eu já tinha as lentes que eu queria. Então, se eu posso te dar um conselho, invista em lentes fotográficas. Agora eu quero falar para vocês sobre a câmera, de fato, para vocês terem uma ideia, ok? Então, assim, quando a gente fala de câmera, eu quero que vocês entendam que todas as câmeras vão dar o mesmo resultado. Eu não quero ficar discutindo marca, Canon, Nikon, Fuji, Sony, Pentax, tem várias câmeras no mercado. Você tem que entender como elas funcionam para aí você ver qual você vai se adaptar. Quando eu comecei com a Canon. E eu nem lembro por que eu comecei com a Canon. Eu acho que eu fui apresentar uma amiga, aquela minha amiga que eu contei, ela tinha uma Canon. Se você não viu essa aula, é a primeira, então volta lá e assiste de como eu comecei. Enfim, foi a Canon que ela me emprestou, eu gostei e comprei uma Canon. Mas já trabalhei com Nikon também, achei ok, achei boa, mas não existe assim, meu Deus, a Canon ou a Nikon é melhor e tal, essa briguinha, isso... tô fora. Então eu fui para Canon e estou na Canon até hoje. Então eu vou falar para vocês as câmeras de entradas da Canon para vocês darem uma pesquisada e ver qual encaixa melhor no seu bolso, tá bom? Então as câmeras de entradas da Canon são a T5i, T6i, T7i. São câmeras cropadas. Depois eu vou explicar o que é cropada e full frame, caso você não saiba, tá? As câmeras full frame da Canon, que são as câmeras um pouquinho mais caras, que são as câmeras que aguentam melhor o ISO, um megapixel um pouquinho melhor e maior, são as 6D, 6D Mark II e a 5D Mark III. Quando a gente fala de Nikon, ou Nikon, depende aí do jeito que você quer falar. As câmeras de entradas da Nikon são as D5100, D5200, D5300, tá? São as de entrada, são as mais baratas, são as cropadas. As câmeras full frame da Nikon são D750 e D850, que eu já ouvi dizer que a D850 é muito cara. Mas se você tem dinheiro para investir, boa sorte. Se você não tem, tem umas outras opções aí, tá bom? A outra pergunta que eu faço quando alguém me pergunta sobre qual equipamento comprar é: qual é o seu objetivo? Para que você quer uma câmera? Você quer uma câmera apenas para fazer foto de retrato do seu filho, de criança? Você quer trabalhar com isso? Você quer fazer foto de gestante, de cachorro, de produto, de paisagem, de casas? Qual é o seu objetivo por detrás? A gente tem que entender para que a gente quer tal coisa, para então investir no equipamento certo e não correr o risco de gastar dinheiro por aí. Porque vamos combinar, né, gente, que tudo isso aqui da fotografia é muito caro. Então, quando você sabe qual é o seu objetivo, fica mais fácil, você já sabe qual lente comprar. Então, eu vou falar aqui de algumas lentes, tá bom? Existem aquelas lentes pra gente fazer eventos. O que são os eventos? Aniversário, batizado, casamento, festas no geral, festas corporativas. Eu fiz muita festa corporativa assim que eu cheguei aqui no Canadá e no Brasil também. Então, para fazer esse tipo de evento, o que eu aconselho é você ter uma câmera, uma lente um pouco mais aberta, tá? Um pouco mais grande angular. Porque se você estiver usando uma lente cropada, você tem que entender que essa lente grande angular, ela vai fechar um pouquinho, ela vai se estreitar um pouquinho porque o sensor é cropado. É bom você ter uma lente mais clara para você fazer evento, porque a gente nunca sabe se vai ter luz no local, né? Geralmente igrejas têm um teto muito alto, acaba tendo uma dificuldade maior de luz, de iluminação. Aniversário dentro da casa do cliente também, buffet também. Então às vezes a gente tem uma limitação de luz muito alta quando se faz evento. Então é muito importante você pensar numa lente que tenha um diafragma um pouquinho mais aberto. Pensando nisso, as lentes que eu recomendaria para quem quer fazer evento são as 24-35, 17-55 a 24-70. A 24-70 é uma lente bem ampla, que ela vai desde aberta a mais telezinha, que é o 70, né? Então, é uma lente boa para fazer eventos
e também uma lente boa para fazer retratos. Falando nisso, eu já vou logo falar quais são as lentes para vocês fazerem retratos. Para retrato, eu diria que você pode usar uma 50mm, a 50mm é ótima, a 50mm 1.8 eu acho que é a mais barata do mercado e já tem um efeito muito bom nas suas fotos. A lente 85mm também é uma lente muito boa e, de novo, a 24-70, se você tiver, vai te ajudar muito. Lentes extras, lentes adicionais que você pode ter no seu kit, que você pode usar tanto para retrato quanto para fazer foto de evento, seriam as grandes angulares. É bom ter uma, né? Eu diria, sei lá, a 15mm é uma lente boa, que você pode pegar um espaço bem aberto, pegar aquele céu, aquele mar, faz foto de cima, parece que se você ficar de pé e colocar a cliente deitada no chão e fazer a foto assim de cima, você parece até que tá fazendo foto de um drone, porque a foto parece estar muito alta, tá? E outra lente bacana também para você ter como extra seria a 70-200. É uma tele, é uma lente muito boa, eu vou dizer que é a minha favorita, mas é uma lente mais cara, então, apesar de ser uma lente muito boa. Então, acho que vale a pena você também pensar nessa opção para colocar no seu kit aí de lentes. Falando ainda em lentes, eu quero que vocês entendam que existem dois tipos de lente: lente fixa e lente com zoom. Quais são as diferenças e quais são elas? Então aqui, ó, eu tenho a 50mm, tá bom? A 50mm é uma lente fixa, essa daqui é a 1.4. 1.4 é o diafragma. Vocês vão entender melhor o que é diafragma e obturador nas próximas aulas, tá ok? Agora a gente só vai falar de equipamento. Depois que vocês entenderem diafragma e obturador, volte e assiste essa aula se caso você está meio confuso, porque vai fazer mais sentido. Mas é tudo ainda neste módulo, então tá fácil. Essa daqui é a lente fixa, ela quer dizer o quê? Que ela não tem zoom, tá? Se eu quiser aproximar o objeto, eu tenho que me mover com a lente. Eu não posso dar nenhum tipo de zoom, porque não existe. Ela só tem um anel, que é esse daqui, que é o anel de foco, tá? Então, quando ela tá no automático e você der o clique na câmera, você vai ver esse anel se mexer sozinho, ó. Isso quer dizer que ele está fazendo o foco sozinho. Você pode fazer o foco manual, você só tem que mudar a pecinha aqui que fica do lado da sua lente para o foco manual, e aí sim você pode mexer nesse arco e focar manualmente. Esse foco manual eu uso quando eu faço vídeo apenas. Tem fotógrafos que gostam de usar ele também para fazer foto, eu particularmente não uso, tá? Então, uma coisa muito importante, nunca mexa no anel de foco quando não estiver no botãozinho manual, tá bom? Senão você pode estragar a sua lente. Outra coisa, lente cai no chão, quebra. Essa lente aqui é uma lente quebrada porque ela caiu no chão, tá? Mas eu guardei ela por recordação. Mas se cair no chão, gente, vai quebrar. Então, lente, câmera fotográfica não se empresta. É sua, você cuida, é de sua responsabilidade. Combinado? Essa é a lente fixa. A lente com zoom é uma lente que quando você mexe, você vai ver que ela vai aumentar. Nem todas, tá? Mas isso quer dizer o quê? Que é o zoom, tá trazendo o objeto para perto. Ela tem dois anéis. O anel do zoom, onde você mexe, tá? Para você aproximar o objeto de você ou não. E o segundo anelzinho aqui, que é do foco, que também no automático ele foca sozinho quando você aperta o botão da câmera, tá? Também, se você quiser focar manualmente, você precisa mudar o botãozinho aqui do lado. Combinado? Então, a lente de zoom é essa lente que tem dois anéis e ela dá o zoom você parado, ela vai até o objeto, ela busca o objeto e traz ele para você. E a lente fixa, você tem que se mover para chegar perto do objeto, tá bom? O que é esse negocinho aqui que às vezes vem na lente? Isso aqui é o parasol. Para que ele serve? Um dia de muito sol, o nome já diz, né? Parasol. Em dias de muito sol, você coloca ele na frente da câmera e você evita que entre raios de sol na sua lente, evitando aqueles flares que a gente vê em algumas fotos. Algumas fotos ficam bonitas, algumas fotos acabam estragando, tá? Então, isso daqui é muito importante pra gente usar em dias de muito sol.
Mas se você não tiver o parasol e entra um flare na sua lente, na sua câmera e estragou a foto, na verdade não estragou. Você pode recuperar isso na edição e eu também vou mostrar como, tá bom? Outra coisa que eu quero falar sobre as lentes. Elas têm... Em todas as lentes vem o número do diafragma que é da lente, tá? O diafragma não é da câmera. A câmera regula o ISO e o obturador. O diafragma quem dá é a lente, tá? Anota isso. Então, assim, o diafragma é o tamanho que ele vai abrir e fechar, tá? Quanto maior ele estiver, mais quantidade de luz vai entrar na sua câmera. Quanto menor ele estiver, mais fechadinho, menos quantidade de luz. Presta atenção nisso, porque na fotografia é tudo o inverso. Quanto mais aberto tiver o seu diafragma, menor é o número. Quanto mais fechado, maior é o número. Exemplo, diafragma 1.2. 1.2 e diafragma 22. Qual número é maior? O 22, concorda? Só que o 22 na fotografia quer dizer que ele está bem fechadinho. E o 1.2, que é um pequeno, quer dizer que o diafragma então é bem aberto, tá? Tenha isso em mente. É tudo cruzado. Então o 1.2 é uma lente muito aberta. É uma lente que vai ficar bem aberta e vai entrar muita luz na sua câmera, tá? Já quando algumas lentes vêm com o diafragma um pouquinho menor, quer dizer que a sua lente já é mais escura. Não vai entrar tanta luz na sua câmera, se caso você precisar. Nesses casos, a gente precisa sim usar um flash ou uma fonte de luz, como o sol. Então vamos lá. Essa lente é 50mm. Então, se você tiver com a sua lente aí, dá uma olhada nesse anel, nessa bordinha. Geralmente ela vem escrita aqui. Então aqui ela está escrito 50mm, 2 ponto, 1.4. Esse 1.4 é o número do diafragma, então quer dizer que ela é uma lente 1.4, é uma lente clara. Já essa lente aqui é uma lente bem antiga, eu acho que foi a primeira lente que eu comprei. Ela é 28-135. Quando eu olho aqui na bordinha, tá escrito 28-135mm, que são os milímetros da minha lente, e ela tem 4 jogos de número. 2 pontos, esse 1 quer dizer que é o F, tá? Que é o diafragma. E aí lá vem depois 3.5-5.6. Tá? Então o 3.5... Você concorda que é um número um pouquinho maior, aonde o diafragma já está um pouco mais fechado? Isso quer dizer que é uma lente mais escura. Então, diafragmas com números bem pequenininho, quer dizer que a lente é mais clara. Diafragma com números maiores, quer dizer que a lente é mais escura, tá? Outra coisa muito importante saber. Quanto maior o milímetro, mais desfoque você vai ter no fundo, na sua fotografia, tá? Borradinho lá atrás. Você consegue ver que aqui, ó, o meu fundo... tá mais desfocado? Por quê? Porque a lente que eu tô usando para gravar esse vídeo é uma 50mm 1.4, é igualzinha essa daqui, então eu consigo desfocar mais o meu fundo. Então, quanto mais claro a lente, casada com maior quantidade de milímetros, mais desfoque você vai ter no fundo. Porém, uma lente, sei lá, 15mm, que você tem um diafragma bem aberto, o que vai prevalecer é o diafragma, que vai desfocar mais o fundo, tá? Isso eu tô falando porque tem muita gente que fala, eu quero desfocar o fundo, quero desfocar o fundo. O desfocar o fundo, quem vai fazer isso é o seu diafragma, tá? Só que tem uma coisa em mente, gente, vocês têm que focar o objeto, a pessoa. Não adianta vocês desfocarem o fundo e desfocar também a pessoa que está sendo fotografada, tá? Foto sem foco é foto jogada no lixo, tá? A gente consegue recuperar? Consegue. Mas assim, é mais complicado, a foto vai ficar cheia de grano, de ruídos. Então assim, garante a foto boa na câmera, tá? Então pensa nisso. Outra coisa muito interessante que eu quero falar sobre a lente. Como eu falei, existe a lente fixa e a lente com zoom. Existe também o diafragma fixo e o diafragma variável. Abertura, no caso, tá? Abertura fixa e abertura variável. O que isso quer dizer? De novo, essa lente aqui, 1.4. A lente é fixa e o diafragma é fixo. Tá? Eu posso até mudar o diafragma, posso pôr 2.8, o diafragma 7, diafragma 22. Ele vai sempre subir se eu quiser, mas ele nunca vai ficar menos do que 1.4. Porque ela é 1.4 e
independente do zoom que eu tiver. Se eu tiver aqui, se eu usar o zoom, né, se eu for pra frente, é esse o diafragma, ela é fixa, é 1.4. Outra coisa, essa lente aqui, ó, a 70-200, é a mesma coisa. Essa minha lente é uma lente com zoom, tá? Ela tem 2 anéis. O anel do foco e o anel do zoom. O anel do foco e o anel do zoom. Ela é uma 70-200, como eu falei. Ela vai de 70 milímetros a 200 milímetros. Passa ali pelos 150, 160, 170 e chega a 1.200. O diafragma dela aqui diz que é 2.8. O que isso quer dizer? O diafragma também é fixo, a abertura dela é fixa. Então, se eu tô usando ela no 70 e se eu der o zoom e for para 200, o diafragma que eu determinei que eu quero que use, que é o 2.8, vai ser usado 2.8, não vai variar. É fixo. Tanto no 70 quanto no 200 o diafragma é 2.8, a não ser que eu mude porque eu quero mudar, eu quero botar um diafragma mais alto, sei lá, botar um diafragma aí 3. Então, se eu tiver no 70 ou no 200, o diafragma vai ser o 3 porque eu determinei, não vai mudar. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque existe o diafragma variado, com variações, que é o caso dessa lente aqui, que também é uma lente com zoom, tá? Assim como a 70-200. Porém, essa lente, se você, como eu falei, ela é 3.5, 5.6. Ela tem 4 numerações aqui, tá? Dá uma olhada na sua lente e vê se ela também tem isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 3.5, se eu deixar a minha câmera se eu colocar a minha câmera para usar o diafragma no 3.5, que é o mais aberto que essa câmera tem, no 28 ela vai ficar no 3.5, que ela está no mais aberto. Porém, se eu der um zoom para 135, o diafragma vai mudar automaticamente para 5.6. Se eu tiver com a minha lente no zoom e quiser colocar o diafragma 3.5, eu não consigo, porque ela variou. Ela vai variar de acordo com o que está escrito aqui. Então, conforme você vai dando zoom, por isso que às vezes a gente fala comprar lente escura com essas variações não são boas. Porque se a gente quer dar o zoom na câmera e usar o diafragma mais aberto, não dá. Por quê? Porque a câmera aqui, a lente não deixa, e você vai ter que reclamar com quem fabricou, né? Então, quando você for comprar sua lente, dá uma olhada, vê se ela tem o diafragma fixo ou o diafragma variável. Se tiver o diafragma variável, ok, tenha a consciência de que vai variar o diafragma conforme você for usando o zoom. E tudo bem. Isso é o fim do mundo? Isso não é o fim do mundo. Tá tudo bem, gente. A gente pode usar aí o flash, aumentar o ISO, colocar uma fonte de luz externa para compensar. Não tem problema nenhum. Assim como eu falei, como vocês viram no começo da aula, as fotos foram feitas usando equipamento mais barato e equipamentos mais caros e, na verdade, chegamos quase que no mesmo resultado. O que definiu ali foi a edição fotográfica. Tá? Muito bem, vamos falar de flash. Não só de flash, eu quero falar com vocês sobre luz em geral. Não sei se você sabe, se não sabe, tem que saber, mas fotografia é o quê? É desenhar com a luz. Então a gente precisa de luz para fazer a nossa foto, fazer vídeo. Por quê? Porque se você ficar num quarto fechado, você não vai conseguir fotografar. Faz esse teste. Se você tem um quarto escuro, breu puro, você não vai conseguir fotografar, a não ser que você faça a foto de longa exposição, tá? Que a gente também vai falar sobre isso mais pra frente. Mas por enquanto, tenha isso em mente, que você não consegue fazer foto no quarto todo escuro, né? E por que raios você vai querer fotografar um quarto escuro? Tem que ter uma luz, né? Até em longa exposição, a gente tem a luz para fazer o desenho, para brincar ali, enfim, precisamos de luz, tá? Ok. Eu uso flash? Muito raro. Eu não gosto de usar flash. Na verdade, eu me acostumei a não usar flash. Eu gosto muito mais de usar a luz natural, a luz do sol para fazer as minhas fotos. Então, eu uso muito pouco. Porém, às vezes eu uso sim. Tanto uso que eu tenho dois. Tenho dois. Na falta de um, tenho dois. Então, eu tenho esse daqui, da Yogno. E tenho também este daqui, da Godox. Minha câmera é Canon, porém eu não tenho flash da Canon. Por quê? Porque esse daqui é o mais barato. Lembra custo-benefício? Mais barato, funciona muito bem. Porém, o que eu não gosto dele é que ele é a pilha. Vão 4 pilhas aqui. Então, tem que estar comprando pilha toda hora ou ter as pilhas recarregáveis, que eu particularmente não gosto, porque chega uma hora que a pilha recarregável para de carregar e te deixa na mão. A Godox, eu super gostei deles, por quê? Porque
Eles têm a bateria, que eu quase quebrei. É igual a bateria da câmera, você só carrega, bota aqui e ela super funciona. Quando eu comprei o flash da Godox, eu já comprei com o rádio flash, que é esse daqui. Esse rádio flash, gente, ele é pra ir aqui, ó, em cima da câmera. Essa minha câmera é 6D. Ela não tem aquele flash que vem aqui em cima, tá? Então eu coloco o rádio flash aqui em cima e posso usar o meu flash separado da câmera. Pra quê? Pra fazer uma luz de contorno, fazer uma luz de preenchimento, fazer uma luz aí que eu quiser fazer, tá? Quando a gente for falar sobre flash, vocês vão entender melhor como é que funciona. As câmeras que vêm com flash em cima, ela pode acionar o flash fora da câmera, tá? Ela funciona como um rádio flash também. Outra coisa, geralmente quando você compra um rádio flash, você precisa comprar aquele receptor que vem aqui embaixo no flash. Esse da Godox, não é fazendo propaganda, mas já fazendo, ele já vem com esse receptor aqui dentro, que é uma maravilha. Então eu coloco o meu, como é que chama isso aqui, gente? O rádio flash na minha câmera e ele vai já mandar o sinal para dentro do meu flash e funciona, que é uma maravilha, tá? Esse rádio flash, ele não é a bateria, tá? Esse daqui é pilha, mas desde que eu comprei esse rádio flash, já tem, acho que já tem mais de um ano, eu tô com a mesma pilha. Então super funciona assim, não gasta muito, sabe? Bom, sobre flash, o que eu queria falar é isso, tá? Eu raramente uso o flash aqui em cima da câmera, porque eu gosto de brincar mais com a luz, tá bom? Mas quando eu faço foto de casamento, batizado, aniversário, eu boto ele aqui em cima da câmera sim. Geralmente, como a gente vai fotografar casamento, nós vamos mais do que um, então às vezes a gente consegue brincar com flash aqui na câmera e um flash para você colocar em volta da noiva, atrás do altar, e aí um flash você sincroniza para todos tocarem, dispararem ao mesmo tempo. É uma loucura. Outra fonte de luz que nós temos é o sol. Certo? O sol é muito bom. E quando a gente vai fotografar na rua, o que eu gosto de usar é isso daqui, ó. É o meu rebatedor, tá? Vou colocar uma fotinho dele aqui, porque se eu abrir ele aqui, ele vai tapar toda a minha cara. Então, esse é o rebatedor. Eu gosto muito de usar essa parte douradinha, porque eu gosto de refletir aquela foto mais dourada. Ele tem na cor branca, ele tem na cor preta e tem também na cor prata. Tá? Então você pode refletir. E ele também tem esse aqui de dentro que é translúcido, que funciona mais como um difusor. Então ele pode funcionar como um rebatedor, quando o sol ou flash também bate e rebate, ou pode ser usado como um difusor, onde o sol bate nele e transpassa, né? Ele é translúcido, transpassa por ele, espalhando mais a luz, tá? Então ele é muito bom, ele é bem barato, não é bem barato, mas comparado a todos esses outros equipamentos, ele é muito barato. E então esse seria das primeiras coisas que eu diria para vocês estarem comprando. Foi a primeira coisa que eu comprei, com certeza, e ele ajuda muito em sessão fotográfica externa em dias de sol. Também ajuda dentro de estúdio, se você colocar um flash para rebater nele. Outra coisa que temos aqui no estúdio, que tá ali, que é muito grande, que eu não vou trazer, mas eu vou pôr a fotinho dele aqui, é o softbox. Ele também funciona como um... Gente, essa palavra eu esqueço toda hora. Também funciona como um difusor, tá? Eu coloco o flash dentro dele, coloco o meu rádio flash na câmera e uso ele para fazer fotos de newborn dentro do estúdio. Também tem o ring light, que é esse que eu tô usando para gravar o vídeo. Ele também é muito bom porque é bom para fazer foto de retrato, essas fotos mais close-up, né? Onde ele não vai... Tudo quanto é parte que vai fazer sombra, ele vai matar, vai preencher. Outra coisa muito boa também para vocês estarem pensando em investir, se vocês quiserem, são os bastões de LED, tá? Eles também dão um efeito bem bacana, porém eles não substituem o flash. É apenas para você dar um efeito, fazer um contorno, dar um jogo de luz. Tem várias cores diferentes. O próprio ring light também vem com cores diferentes. Então você pode estar abusando um pouco dessas funções do LED e do ring light para mudar de cor. Agora, por último, porém não menos importante, eu quero falar com vocês sobre os cartões de memória, o SD, tá?
Loucura. Os cartões de memória que eu uso são da SanDisk, é exatamente esse daqui. O SD significa Security Digital. Por que Security Digital? Segurança digital. Porque tudo hoje em dia tudo é digital, né? Desde que a gente começou a viver nessa era digital, eles criaram esse nome para esse cartão, querendo dizer que ele é super seguro. O que nós temos que observar num cartão são, além dos 32 GB, no caso esse daqui. Ai, não sei se tá focando, meninas. Enfim, vou colocar a foto aqui pra vocês. Esse daqui que tá na minha mão é o de 32 GB. Em cima tem 60 MB por segundos. O que significa esse MB? É a leitura, é a velocidade da leitura do seu cartão, tá? Então 60 MB quer dizer que ele é rápido, porém esse que eu tenho aqui de 16 GB, tá aqui em cima escrito 80 MB. É mais rápido do que esse, concorda? Então essa é a leitura por segundo que ele faz, tá bom? 32 GB é a capacidade que vai armazenar no seu cartão. Então tem de 32, tem de 64. Essa é a capacidade de armazenamento dos arquivos, seja ele em vídeo, seja ele foto. Outra coisa que a gente tem que entender são as classes, né? Nós temos classe 2, classe 4, classe 6 e classe 10. Aonde que tá essa classe? Tá aqui, ó. Dentro dessa bolinha 10. Dentro dessa bolinha tá o número 10, tá? O 10, esse meu é 10, todos os meus são 10, classe 10. O que isso quer dizer? Gente, isso é o mínimo de transporte seguro dos seus arquivos, tá? Então em 2 quer dizer que ele transporta em 2 megas por segundo, 10 em 4, no mínimo 4, 10 megas por segundo, 6 e 10 e 4 e por aí vai. Então esse número, essa classe é a quantidade de mega por segundo que é transmitido no seu cartão. Por que isso é tão importante? Deixa eu tentar explicar aqui pra vocês. Para quem faz vídeo, que é um arquivo muito pesado, ou para nós fotógrafos que fotografamos em RAW, na próxima aula eu vou falar o que é RAW e JPEG, tá? Caso você não saiba. Mas o RAW é um arquivo muito mais pesado do que o JPEG, tá bom? Então o que acontece? A gente tá lá disparando, várias fotos, né? A desesperada das fotos. Eu sou essas, eu disparo muito rápido, assim, várias fotos. E tudo em RAW. E o que acontece nessa hora? Dentro da nossa câmera existe o buffer. O buffer é como se fosse a memória interna da nossa câmera, aonde a câmera armazena todas as informações, que são as fotos e vídeos, dentro desse buffer. O buffer, por sua vez, joga toda essa informação para o cartão de memória. Tá? Então ele é um intermediador ali da sua câmera para o cartão de memória, ele joga tudo para lá. O que acontece? Nesse processo dele jogar as fotos e as imagens e vídeos para o seu cartão de memória, se o seu cartão de memória for lento, se o seu cartão de memória não tiver essa agilidade na hora de receber todo esse processo, a sua câmera, meu querido, vai desligar, vai travar, vai ficar preta. Não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Então eu tô fotografando, de repente a câmera para, aparece escrito ali no meu visor busy, ou alguma coisa pisca, ou botão trava, eu simplesmente não consigo mais fotografar. Por quê? Porque o buffer ainda está cheio e o cartão de memória não está recebendo na velocidade que eu preciso. Então a câmera trava, para quê? Para esperar esse processo do buffer se esvaziar no cartão, e quando esse processo termina, ela volta a funcionar. Por isso é muito importante a gente entender como um cartão funciona e ver se ele vai atingir as necessidades que a gente precisa, tá? Se você é a louca da foto, assim como eu, investe num cartão um pouquinho melhor, com classe 10. Se você não tira tanta foto, então investe num cartão menos, mas eu tenho certeza que você vai sentir falta depois quando ela travar, tá? Então esse processo de esvaziar o buffer é muito importante, por isso que a gente opta por ter um cartão classe 10. Outra coisa que eu queria falar é que assim, quando você faz foto num quarto com menos luz, o arquivo ele vai ser menos pesado, porque tem menos informação, concorda? Se você faz foto em um ambiente com muita luz, sei lá, vamos dizer, num parque, onde tem luz de tudo quanto é jeito, cor, tem planta, tem flores de todas as cores, tem lá a sua modelo, tem um monte de informação, esse arquivo vai ficar mais pesado, tá? Mesma coisa acontece com o vídeo, então tenha isso em mente quando você for escolher o seu cartão de memória, tá? Se você vai investir num cartão um pouquinho mais caro, porém ele vai te dar o suporte que você precisa, ou
pode te deixar na mão. Outra coisa, nunca tenha apenas um cartão de memória, compre 2. Sabe por quê? Porque às vezes o cartão dá pau, tá? Ele pode corromper as suas fotos. E se isso acontece? Você tem um backup, você tem um cartão extra para você usar durante as suas fotos. Se você não tem, meu querido, sente e chora, porque você vai fazer o quê? Se você só tem um cartão e o cartão te deu pau, tá? Então, tenha mais um cartão, não trabalhe só com um, tenha pelo menos mais um ali para você caso necessitar, né? Enfim, numa emergência a gente nunca sabe, né? Então você já tem um ali para você se prevenir. Bom, eu acho que falei tudo que eu tinha para falar sobre equipamento, espero que vocês tenham gostado da aula. Gente, se ficar qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, eu vou vir e eu vou responder todas elas um por um. Não vai para a próxima aula sem antes ter entendido como funciona o equipamento e tendo em mente que você tem que pensar para que você quer, qual o seu orçamento e saiba que o que vai fazer a diferença na sua foto é o seu olhar e o seu conhecimento, tá? A pecinha que fica atrás da câmera é o mais importante, que no caso é você, tá bom? Então, vamos lá para a próxima aula.